bem-vindos ao canal A Hora do Além. Temos vídeos às quartas e domingos. Se inscreva no canal, acione o sino de notificações para não perder os vídeos de A Hora do Além. Olá Feliciano, Joyce e inscritos do canal A Hora do Além. Eu me chamo Francisco e moro em uma área rural em Tocantins. Vou contar da noite que tive que caçar algo que até hoje tenho dúvidas em dizer o que é. Como eu disse, moro no norte do país, em Tocantins. Isso me aconteceu por volta dos anos 90. E é uma história que nunca irei esquecer. Vou lhes dizer que até hoje penso se não foi coisa da minha imaginação, mas o pavor foi bem real. Moramos em um sítio não muito grande, mas o bastante para podermos criar nossas plantações, nossos animais. Vivemos das criações e do pouco que conseguimos plantar. Uma vida simples, que eu completava com alguns trabalhos de marcenaria e até alguns trabalhos de pedreiro, serviço para alguns lugares e algumas pessoas da região, e assim eu conseguia manter o sítio. Na verdade, até hoje dependemos dessas coisas, então, quando algo ameaça a nossa subsistência, somos obrigados a tomar atitudes. Pois bem, nesta época, começaram a sumir animais. Isso era todas as noites. Do outro dia, quando íamos ver nosso galinheiro, ele já estava todo destruído. Das galinhas restavam só as penas, e todos os ovos sumiam. Os filhotes de todas as criações desapareciam. O que mais nos intrigava é que nunca ouvíamos nada. Isso porque galinhas, geralmente quando são atacadas, fazem um estardalhaço. O som seria o bastante para todos serem acordados. Mas não nesse caso. Realmente nós não ouvíamos nada. E ao acordarmos, víamos os estragos causados. Tudo acontecia sempre 1 ou 2 vezes por mês. Algo nos visitava. E não era somente a minha propriedade, mas em todas as das redondezas. Quase todas sofriam com esses ataques. Então o senhor João, seu filho Ernesto e mais 2 rapazes, Líbero e Carlos, eram todos vizinhos. Nos organizamos para fazer uma caçada, na busca de encontrar seja o que fosse. Pensávamos ser um lobo, como um guará. Afinal de contas, naquela época eram bem mais do que hoje. Hoje ainda tem, mas ainda são poucos. Cada vez que os guarás estão presentes, todos os animais ficam agitados, o que não acontecia com o animal dos ataques. Percebemos um padrão, onde 3 dias da semana ele atacava o sítio do seu João. Os outros, o do Líbero e o do Carlos. Geralmente nas últimas sexta-feiras do mês eu era o sorteado. Então combinamos que na próxima sexta-feira armaríamos uma tocaia. Chegou a noite da tocaia e ficamos bem perto dos animais, mas ainda assim não conseguimos cobrir tudo. Então era melhor ficar em duplas. Eu e meus cães ficamos em frente ao meu galinheiro. Líbero e Carlos ficaram no chiqueiro dos porcos. Seu João e Ernesto ficaram próximos às cabras. Em uma certa hora já estávamos ficando cansados,
pois já era por perto de 23 horas e nada acontecia. Até que um dos cachorros cismou e começou a latir e rosnar. Então, logo fomos ver as ovelhas, pois elas ficaram desprotegidas. Quando cheguei, a porteira das ovelhas já estava aberta. E uma delas já havia desaparecido. Só que o bicho deixou um rastro e os cães começaram a seguir. Seja o que fosse, era muito esperto e rápido. Começamos a caçada. Esse bicho sempre estava um passo à nossa frente. Sempre que achávamos que tínhamos o achado ou emboscado, ele não estava no local. Os rastros estavam frescos, porém, ele sempre conseguia sair pela tangente todas as vezes. Enfim, nós conseguimos. Ele parecia ir para um local sem saída. Ou seja, ele estaria encurralado. O local só tinha paredes de pedras, e subir seria impossível. Estávamos indo a um acesso aos riachos locais, com 2 paredes de pedra de cada lado. Ele só poderia ir para frente, e depois só estaria em um campo descampado, e assim nós conseguiríamos vê-lo. Por mais que fosse à noite, um lobo daqueles, especialmente um guará, daria para vê-lo. Mas quando chegamos no descampado, não vimos nada, apenas os rastros. A minha ovelha estava lá. Ela estava próxima a um arbusto. Infelizmente, já estava morta. Eu cheguei próximo a ela e de repente ouvi os cachorros e os outros homens gritando para ter cuidado, falando para olhar para trás. Bem no canto escuro, atrás de uma pedra grande, havia algo. Era diferente de um lobo e estava me observando. Era difícil ver e, na verdade, a única luz vinha da lua. Então, apontamos nossas lanternas e foi quando o bicho correu e Ernesto deu um tiro. João disse que havíamos o acertado, então começamos a persegui-lo. O bicho não se rendia, corria muito mais que antes de ter levado o tiro. E assim nós continuamos em frente, e ficou mais fácil por ter um rastro de sangue. Fomos atrás dele, e os cachorros pareciam ficar mais ferozes, seguindo aquele rastro. Tivemos que entrar mais na mata, em direção de um rio corrente. Era um pequeno riacho, e o bicho certamente usaria isso para despistar os cachorros. Eu nunca na vida havia visto um animal tão esperto. Na verdade, parecia ter raciocínio igual a um humano. Logo seu João pegou a esquerda, com seu filho e seus cães. Eu e os outros homens e meus cães pegamos a direita. Nos dividimos e fizemos a borda do riacho para podermos encontrá-lo. Porém, pouco tempo depois nos encontramos. De repente, os cachorros começaram a latir na direção de um arbusto. Uma moita enorme. O bicho estava atrás, com certeza. Assim, apontamos as lanternas e soltamos os cachorros. Os cães partiram para cima do bicho e nós só atiramos. Mas para nosso desespero, aquilo urrou de uma forma que eu jamais ouvi. Eu já moro aqui há muito tempo. Eu nunca tinha ouvido um urro daqueles. Um dos cachorros voltou correndo. E o outro foi arremessado em nossa direção. De repente, de trás da moita, saiu aquilo.
Eu não sei dizer o que era, mas corria em duas pernas como se fosse um homem. Era grande, peludo, ele era todo preto. Tinha um cheiro horrível, os olhos em fogo. Eu logo atirei naquilo. E os homens seguidamente atiraram também. Aquilo deu um urro ainda mais assustador. Ele disparou para o riacho. Ele começou a correr em 4 patas. Aquilo era impossível. Eu juro que gelei de medo e pavor. Infelizmente ele conseguiu fugir. Acreditem, nós descarregamos todas as munições naquele ser. As balas foram todas nele. Nós não vimos mais isso depois desta noite. Seja lá o que for, pareceu não querer nos fazer mal, pois se quisesse, ele com certeza teria feito. Mas aquilo atacava criaturas menores. Todos os que comigo estavam chamaram aquilo de lobisomem. E me desculpem os incrédulos, mas tenho certeza que aquilo era um homem-lobo. Pode ser coisa da minha cabeça, mas tem de ser coisa da cabeça de pelo menos 5 homens. Obrigado por lerem o meu relato no canal. Eu deixo uma frase para todos. Não tem como correr. Em algum momento vai chegar a hora do além. Boa noite. Obrigada por terem assistido até o final.